Tá bom, tá gravando agora. Então vamos lá. Vamos começar. Eu vou recapitular com vocês. O nosso estudo está em Mateus capítulo 13. Eu mandei um material de apoio aí, com os tópicos que a gente vai estudar hoje. Nós vamos estudar apenas 2 versículos hoje, tá bom? Eu vou dar só fazendo a introdução do capítulo 13, fazendo um apanhado do que a gente falou nos outros estudos, e aí eu vou entrar especificamente nos 2 versículos de hoje, tá bom? Nós temos falado, então, em Mateus capítulo 13, onde Jesus está na praia, né? E tem uma multidão em volta dele, ele entra no barco, se assenta e começa a ensinar, e começa a falar sobre parábolas. E usa a primeira delas, que é a parábola do semeador. E aí ele conta a parábola, e os discípulos ficam assim, mas por que Jesus está falando tão difícil? Né? E aí Jesus começa a dizer o porquê que ele fala em parábolas, né? Que foi o que a gente estudou 3 semanas atrás, quando ele começa falando que para alguns é dado a conhecer o reino dos céus, e ele explica e dá entendimento do que significa a parábola. E aí foi isso que a gente estudou em um dos estudos. E no outro estudo a gente viu, quando Jesus fala assim, porque a quem se tem mais terá, e ao que tem, até o que tem será tirado. Nós vimos isso também no outro estudo, né? Como é que aquele, no fundo, por trás disso, aquela pessoa que olha a palavra de Deus com desdém ou com simplicidade, sem querer entender, essa pensa que entendeu, mas nunca de verdade vai ter nada. Mas aquela que se debruça, quer ouvir, procura entender, é essa quem vai compreender e vai ter muito além da presença, do conhecimento, do entendimento de Deus. Tá? Então, essa foram 2 estudos que nós fizemos, e no estudo passado, onde eu deixei gravado lá no grupo para vocês, nós falamos a respeito da primeira parte, então, quando Jesus começa a explicar a parábola do semeador, né? Então, tem 4 momentos diferentes em que o semeador sai para semear e a semente cai em lugares diferentes. E então nós vimos que a primeira semente que caiu à beira do caminho, vinham as aves e comem a semente. E aí foi o que nós falamos no estudo passado. Seria muito bom, quem não viu, ouvisse novamente, porque eu falo coisas importantes a respeito do falso evangelho, então o falso semeador, né? E como que é a característica do falso semeador, como é que ele faz a abordagem do evangelho e qual que é a batalha espiritual para que a pessoa compreenda o evangelho, que existe uma realidade espiritual, tá? Não é uma coisa simplesmente racional, intelectual. Você fala assim, essa pessoa inteligente vai entender e essa pessoa não é tão inteligente, não vai entender. Não se diz respeito a isso, tá? O evangelho, a salvação não depende do conhecimento. Venha através do conhecimento, mas a salvação não depende do conhecimento. É uma ação de Deus, do Espírito Santo de Deus no coração. E essa foi a parábola que nós começamos falando da semente que caiu à beira do caminho, tá? Foi o que estudamos na aula passada. Hoje nós vamos falar de outro momento, o segundo momento do estudo, que é um outro cenário onde o semeador sai a semear. Nós vamos ler agora Mateus capítulo 13, e eu vou projetar aqui para vocês, vou projetar aqui o slide que eu preparei para vocês. Deixa eu projetar aqui. Aqui. Muito bem. Muito bem. Então, tá ali. São esses 2 versículos que nós vamos ler agora, tá? Que diz assim, ó. Primeiro, nós vamos ver especificamente os 4 versículos que estão aí, Mateus 5, 6, 20 e 21. Os 5 e 6 é quando Jesus conta a parábola sem explicar. Nos versículos 20 e 21 é quando Jesus vai e explica. Tá bom? Então, diz assim, Mateus 13, 5 a 6 está no slide para vocês. Diz assim, Jesus contando a priori a parábola do semeador. Ele fala assim, e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Essa é a primeira vez que Jesus conta a parábola, tá? Aí os discípulos questionam tudo e depois Jesus vai explicar para os discípulos
o significado da parábola, que é Mateus agora 20 e 21, que fala o seguinte: e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e, sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Tá bom? Então, esse é o segundo momento. O primeiro momento, a semente caiu à beira do caminho e as aves comeram. Nesse momento, a semente caiu numa região pedregosa e a semente, então, ali cai, começa a germinar, mas logo morre. Tá bom? E é isso que nós vamos estudar hoje. Tá legal? Se você tiver alguma pergunta, por favor, me interrompa. Tá certo? Muito bem. Vamos, então, partir do versículo 20 e 21, quando Jesus já está explicando a parábola do semeador. Então, olha só, agora presta atenção que eu vou fazer perguntas, tá bom, Fabiana, Carol e Rafaela? Fala assim, olha, e o que foi semeado nos lugares pedregosos? Pergunta Fabiana. Uma semente é plantada, cai, está nos lugares pedregosos, né? O que primeiramente vem na sua cabeça com relação ao significado do lugar pedregoso? Fabiana? Tá ouvindo? Fabiana? Tô ouvindo. Então, que em lugares pedregosos, geralmente as pedras, por serem maiores, tem mais espaços e a água ela passa e não encharca, a água ela escorre. Tá Então bom. não tem como uma planta, uma raiz, ela se fixar nesses lugares. Uma Certo. vida, gerar vida. Tá. Porque não é propício ali, as pedras vão atrapalhar. É, Tá isso. certo. Gostei dessa colocação sua. Resposta de Rafaela. uma bióloga. Que entende do assunto. Perguntou a pessoa certa. Claro, né? Então, Eu tenho que usar meus conhecimentos, né, para unir o útil ao agradável. Tá certo, tá certo. Eu não tinha pensado nessa posição que você tinha falado. Rafaela, o que você acha que isso pode significar na vida real? De alguém ouve a palavra e, de repente, o que essas pedras podem significar no coração da pessoa? Peraí, repete. Tá igual o Silvio Santos, repete. Não, vou repetir. Então, tudo bem. Essa pedra, essa semente caiu, né? Tinha uma posição lá de terra, mas estava num lugar pedregoso. O que essas pedras significam? Em alguns ambientes que não são frutíferos, assim, trazendo para a gente lugares ou pessoas que não são como o que a gente leu na segunda, né? Lá, sentar na roda dos escarnecedores. Ser um ambiente ou um lugar que não seja apropriado. Tá bom. Tá jóia. Assim, comparando tipo aquilo ali. Tá jóia. Muito bom, muito bem colocado. Tá jóia. Muito bem, olha só o que então esse versículo está falando. Que foi semeado e essa semente caiu nos lugares pedregosos. E aí fala assim, bom, o que isso significa? O próprio versículo vai explicar. O significado é o seguinte, é uma pessoa que ouve a palavra, ela ouve, e logo, lá no versículo 20, e logo recebe com alegria. Isso é bom ou isso é ruim, Carol? A pessoa receber com alegria. É bom. É bom, né? A pessoa prestou atenção na palavra, Carol? Oi? A pessoa entendeu a palavra? Se ela entendeu a palavra, ela recebeu a palavra com alegria. É. Ela entendeu. Ela entendeu, porque ela se alegrou, né? Então, assim, Isso. você lembra que a primeira semente que caiu beirando o caminho,
A pessoa não tinha entendido e aí a semente foi roubada. Nesse caso aqui, ela entendeu. Tanto ela entendeu que ela recebe com alegria, né? Ela vê o sentido naquilo, então ela recebe com alegria, tá? Né? Muito bem. Então, o próprio versículo já está explicando que é uma pessoa que ouve o evangelho, ele entende o evangelho e ele se alegra com o evangelho. Ou seja, existe uma predisposição em receber o evangelho na vida dessa pessoa, porque ela recebe com alegria. Tá bom? Muito bem. Mas o cenário não para por aí. No versículo 21, vai falar o seguinte: mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Como é que você interpreta essa passagem, Fabiana? Eu só não entendi por causa da palavra, mas é como eu falei, ela não tem raiz em si mesma, talvez ela não tenha tanto, não é conhecimento. Antes é de pouca duração. Talvez ela não esteja firme, né, nos caminhos. Então, Ou por exemplo, pegar a aflição ou a perseguição por causa da palavra, por causa da palavra ou por causa da palavra o quê? Da palavra do Senhor? a gente vamos por partes. Vamos pegar a primeira parte que você falou, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Como é que você entende isso? Não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Eu acho que ela não se aprofunda assim na palavra, no conhecimento da palavra. Aí não se Isso. firma. Isso, exatamente. Essa pessoa não se aprofunda no conhecimento. Mas o que está impedindo essa palavra de se aprofundar que está no versículo 20? O que está impedindo? Porque ela ouve a palavra, mas não recebe com alegria, mas não está no coração, não está enraizada. Sim, mas por que não está enraizando? Qual que é o elemento no versículo 20 que não permite enraizar? Está em lugares pedregosos. Pedregosos, São as pedras, né? São as pedras, certo? Então, são as pedras que não permitem essa raiz criar profundidade. É como se tivesse duração vencida. Ela não consegue se firmar. Chega, se alegra, mas não vinga. Não vinga, exatamente. Porque qual que é a dificuldade que tá? Qual que é o empecilho de não vingar, de não criar raiz? As pedras no caminho. As pedras, ou seja, de forma prática, quais são as pedras que impedem com que a palavra não cresça no coração de uma pessoa que ouve e recebe com alegria? O pecado. O pecado, o que mais? A aflição. A aflição, o que mais? O ódio. A mãe O está ódio. contribuindo aqui. A aflição, a perseguição. Sim, sim. Então, olha só, tá exatamente isso que você está falando. Então, olha assim, a pessoa ouve o evangelho, entende, se alegra, mas vai existir um momento em que essa pessoa vai ser experimentada naquilo que ela conhece. Ou seja, ou ela fica com a palavra, ou ela fica com a posição que está já no coração dela, que ela acha, que ela acredita, os valores dela. Então, ou ela crê no evangelho, ou ela crê na palavra. Então, porque ela tem aquela pedra, tem aquele valor, a palavra de Deus não consegue romper aquela pedra. Então, o que prevalece é o que vocês disseram. É o medo, é a aflição, é o pecado. Ou seja, aquilo é o que vai prevalecer no coração daquela pessoa. E aquela entendeu do evangelho é simplesmente morreu, acabou. Concordam com isso, sim ou não? Sim, concordo. Concordo. Né? Quer Muito dizer bem. que as pedras no caminho pode ser, por exemplo, o medo, pode ser uma aflição que você está
Sim. De uma perda, né? Pode ser qualquer coisa que lhe afaste, é isso? Exatamente. Qualquer coisa que vá contra a palavra de Deus. A palavra diz uma Sim. coisa Aquilo e que te essa... desvia. Tudo aquilo que te desvia. Exatamente. Exatamente. Ou seja, a palavra de Deus, ela penetra no seu coração e aquilo vai transformar a sua vida. Só que chega um momento que você fala assim, não. Pode ser até uma pessoa que esteja ali sendo... Pode ser uma pessoa também. Você fala assim, entre essa pessoa e Cristo, eu prefiro ficar com essa pessoa do que ficar com Cristo. Entendi. É tudo aquilo que obstrui o seu compromisso com a verdade de Deus, com a vontade de Cristo. Tá? Então, olha só. Quando você e eu ouvimos a mensagem do Evangelho a respeito de Cristo, e nós recebemos essa mensagem, nós vamos ser experimentados por aquilo que ouvimos. Deus prova os corações. Então, é a segunda parte do versículo, que fala lá no versículo 21, que fala assim, olha, mas não tem raiz em si mesmo, porque é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo escandaliza. Então, aquilo que você e eu conhecemos do Evangelho vai ser experimentado se você de fato crê ou não. E como é que você é experimentado e eu? Quando vem a vida dinâmica, vai vir angústia, vai vir perseguição, e aí você vai ter que fazer uma decisão. Ou eu fico com o que eu acho, com o que eu penso, com a pessoa, com o meu pecado, com a minha realidade, ou eu vou obedecer o que a palavra de Deus diz. E a pessoa fala assim, eu não, eu fico escandalizado no sentido, não, eu não vou abrir mão disso por causa de Jesus. Eu não vou me submeter a essa situação porque eu creio em Cristo. E é onde que a pessoa abandona o Evangelho, esquece a palavra de Deus e cria um argumento se justificando por que ela não quer Cristo. Isso é se escandalizar. Eu fui claro? Algum comentário nesse ponto? Não, foi claro. Muito bem. Claro, Fabiana? Sim, sim. Tá, joia. Muito bem. Então, a mensagem aqui desses 2 versículos é muito clara, não tem segredo aqui. Agora, o que eu vou fazer com vocês é mostrar o que a Bíblia ensina a respeito das coisas que nos fazem abandonar a Cristo, abandonar a palavra de Deus, que nos escandaliza. Tá? Então, eu fiz uma lista aqui de 8 coisas que o Evangelho mostra. A primeira delas, são 8 aqui, coloquei o ensino, não ser aceito pelas pessoas, minhas necessidades, né? O Evangelho dá trabalho, romper com o pecado, minha vontade tem que prevalecer, meus elos familiares são mais importantes e amar os prazeres do mundo. São 8 questões aqui, nós vamos ver cada uma delas, tá bom? Que é o que faz com que a gente não deixe que a palavra reine no nosso coração. Ao invés de obedecer a palavra, a gente, então, rejeita a palavra por causa de alguma desses critérios aqui que o Evangelho ensina. Então, vamos falar sobre o primeiro, o ensino. Né? Tem uma passagem lá em João 6 que fala o seguinte, quando Jesus está falando, depois da multiplicação dos pães, Jesus começa a falar que é o Pai que traz as pessoas a Ele, que é a vontade do Pai que tem que ser feita. E aí as pessoas começam, os discípulos ouviram isso e elas ficam escandalizadas, ou seja, elas não querem se submeter à vontade do Pai, não querem se submeter ao compromisso com Cristo e elas simplesmente abandonam Jesus. E é o que está escrito aqui, eu vou ler aqui para vocês, de João 6, 65 e 66, que diz assim, e continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. 66, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não mais andaram com ele Jesus. Tá? Então, o que escandalizou aqui os discípulos foi entender que não eram as obras que eles faziam para Deus que agradavam a Deus, mas é que era Deus que trazia eles a Cristo e que, eu não vou entrar mais no detalhe, mas Jesus estava dizendo a respeito do compromisso de depender de Cristo
E então, o que escandaliza eles é entender que não é a vontade deles, é a vontade do Pai. Ou seja, não é a decisão deles por Deus, mas é a decisão de Deus por eles. Então, eles veem que eles não têm alternativa, então eles abandonam Jesus, deixam de seguir Jesus. Então, a primeira coisa que pode escandalizar você é algum ensino da Bíblia. Quando a Bíblia diz uma coisa e você quer outra. Você fala, não, então eu não quero mais. Se for para servir Jesus, eu tenho que fazer isso, então eu não vou mais servir Jesus. E isso é muito comum. Comentários, críticas, contrapontos nessa ponta. Nenhum? Pode prosseguir. Tá, joia. Então, especificamente, antes de passar para o próximo, aqui, quando Jesus está falando da vontade do Pai, é justamente está falando da eleição aqui, que é Deus que escolhe. E é isso que escandaliza esses discípulos e fazem com que eles deixem de seguir a Jesus. Tá? Muito bem, se não há nenhum comentário, eu vou passar para o segundo. Não ser aceito pelas pessoas. Quando você crê em Cristo Jesus e você assume o compromisso com Jesus de seguir a Jesus, naturalmente, você vai ter outras atitudes, você vai deixar de fazer coisas, passar a fazer outras, por causa do seu entendimento que você faz por amor a Jesus. Então, as pessoas não vão ver isso de bom grado. Elas vão criticar você, elas vão te isolar, elas vão fazer chacota de você, e pode ser até que elas persigam você. Como, por exemplo, não é incomum no mundo hoje, muitas pessoas são perseguidas no mundo muçulmano porque se dizem cristãos. São mortas, inclusive. Né? Então, a perseguição do evangelho é algo presente e real hoje. E é exatamente isso que diz os dois versículos que eu coloquei para vocês. No primeiro, em Mateus 10, 22, fala assim: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Ou seja, crer em Cristo Jesus é esperar que algumas pessoas não te veem com bons olhos, te odeiem. E elas vão te odiar de maneiras diferentes, né? Ou te isolando, ou fazendo piada de você, enfim. Às vezes no trabalho, como muitas vezes eu experimentei isso, pessoas que beneficiavam a uns e não a você porque você é crente, né? Você é cristão. Né? Então isso é uma forma de ser odiado. Em Mateus 5, de 10 a 12, fala assim, ó, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 11 vai falar, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ou seja, quando você assume o compromisso com Jesus, as pessoas que não creem em Jesus, elas vão te perseguir. Elas podem inventar calúnias contra você, falar por causa do seu testemunho, do seu compromisso com Cristo. E por que isso acontece? Porque se você crê em Cristo e anda com Cristo, você é luz. E as trevas que estão nas pessoas, que estão no pecado, sob o domínio do maligno, a sua luz vai incomodar essas pessoas. E elas vão reagir, vão perseguir, vão falar mal de você para roubar, que você perca a sua alegria. Né? Então, o posicionamento com Cristo faz com que as pessoas te rejeitem ou te persigam. Então, eu falei agora a respeito de duas causas que, quando a pessoa não está firme com Cristo Jesus, ela simplesmente deixa de seguir Jesus, porque ela não suporta ser rejeitado pelas pessoas, ela prevalece o que ela acha a respeito da doutrina, dos ensinos de Jesus. Tá? Alguma pergunta sobre não ser aceito pelas pessoas aqui? Algum contraponto de alguém? Sim ou não? Não. Então, muito bem. Não. Muito bem. A outra coisa que faz com que as pessoas abandonem o evangelho, quando as necessidades delas não são atendidas. Então, em João 6, 26 fala assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus aqui nesse contexto está falando dos discípulos que estão atrás dele, porque Jesus foi lá e multiplicou os pães
E as pessoas ficaram encantadas, porque além de fazer milagres e operar curas, Jesus estava dando pão para o povo. Então o povo começou a buscar Jesus, agora não somente pelos sinais, mas principalmente pela comida. E isso significa quando as pessoas buscam Jesus pelas necessidades que elas têm. Então, enquanto Jesus está abençoando a sua vida, está tudo bem na sua casa, no seu emprego, você é um cristão assíduo. Mas quando Jesus não te abençoa mal, acontece alguma coisa na sua vida que parece que Jesus não está te abençoando, aí você desacredita de Jesus, sai da igreja, fala mal do pastor, e você não quer esse Jesus. Você quer o Jesus que sempre te abençoa. Que o dia que acontecer alguma calamidade na sua vida, você abandona ele. Tá? Então, isso é outro fator que leva as pessoas a abandonar o evangelho. Elas querem o evangelho do amuleto, da bênção, da vitória. O dia que não der certo alguma coisa, elas ficam frustradas com Deus, com Cristo, com o evangelho e saem da igreja. Vão buscar outra forma de serem abençoadas. Algum comentário nesse ponto? Não. Então vamos lá. Continuar. Muito bem. O outro fator que faz com que as pessoas abandonem o evangelho é o trabalho que Jesus requer do compromisso, seu e meu. Então, assumir um compromisso com Jesus requer trabalho, um compromisso de atitude, não é uma coisa passiva. O evangelho não é algo que você dobra o braço, vai na igreja 1 hora por semana e está tudo certo. O evangelho não é um método. O evangelho é um relacionamento. Relacionamento dá trabalho. Então, imagine você se casou, você vai ter um trabalho ali atrelado pelo compromisso que você assumiu. Você tem um filho, bom, esse filho vai ter um trabalho que você tem. Você tem os seus pais, você tem um trabalho, tem uma responsabilidade em função do compromisso que você tem. Relacionamento de trabalho exige também de você chegar no horário, fazer suas atividades, ser responsável. Todo compromisso requer um trabalho. E não é diferente do evangelho. Então, o evangelho não é algo passivo, que você ouve lá e fica lá sentadinho no banco. Uma dúvida, Se diga. uma dúvida. Por Diga. exemplo, durante esse tempo que eu ajudei Robinho, né? Lá no Lauriano, eu vi muita gente lá naquele hospital, muita gente doente e tal. Eu já tive, passou pela minha cabeça, não sei, agora não, né? Porque está nessa pandemia. Mas de repente fazer um trabalho de ajudar. Uhum. Aí assim, eu sei que dessa forma eu não vou obter minha salvação. Isso não é isso que eu não penso fazer isso para obter minha salvação. Ah, por exemplo, é o meu amuleto. Sim, sim. Certo? Mas eu posso fazer como é assim? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou explicar isso agora, né? E usando o versículo. Qual que é o primeiro trabalho que precisa ser feito, tá? Então, vamos ler aqui comigo em João 15, que está aí na tela com vocês. João 15, de 6 a 7, fala assim: quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nessa passagem aqui, Fabiana, Carol e Rafaela, está falando a respeito de como que qual que é o trabalho que é requerido de nós. O trabalho primordial que Jesus requer de nós é com que a gente cresça no conhecimento dele, no conhecimento da Bíblia. Né? É o conhecimento da Bíblia que vai romper com as dificuldades que a gente tem na vida. Não é uma coisa mágica. Né? Então, assim, existem situações de relacionamento, de pecado, de muitas coisas da sua vida, às vezes, como a gente viu, às vezes as pessoas creem em Cristo, mas têm vergonha de falar de Jesus, fica intimidado. Então, tudo isso acontece por causa que a pessoa ainda não está firme no conhecimento, não entende. Quando a pessoa está firme, ela lidar com as situações com mais versatilidade, com mais sabedoria, e se posiciona firmemente com as dificuldades que ela vem enfrentar. Então, o primeiro trabalho Fabiana, que Jesus requer de nós, é no crescimento da vontade dele.
É o crescimento da palavra dele. É o crescimento desse relacionamento que você tem com Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Então, é o crescimento do relacionamento com Jesus que vem através do conhecimento da Bíblia, né? Que é isso que é a primeira construção, a primeira obra que você faz é essa: ler a Bíblia, orar, crescer no conhecimento de Jesus. Agora, uma vez que você tem esse conhecimento, naturalmente você vai fazer as boas obras. E porque você entende o amor de Cristo, você entende a palavra, e você vê a necessidade ao seu redor, é onde você vai praticar, colocar a palavra de Deus em prática, agora não somente na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Então, é quando você vai fazer um trabalho de capelania, falar de Jesus, ajudar assistencialmente as pessoas no hospital, ou as pessoas do seu bairro carente, ou as crianças, enfim. Aí tem N formas de você fazer as boas obras como consequência daquilo que você já tem com Cristo Jesus, né? Então, o que pode acontecer? A pessoa quer fazer as boas obras como uma forma de mostrar que ela é cristã, né? E isso não é verdade. Primeiro você tem um relacionamento com Cristo e depois você faz a boa obra como consequência desse relacionamento que você tem com Jesus. Então, o primeiro trabalho que Jesus requer é que você permaneça nas palavras dele, que você faça as coisas com entendimento, tanto com relação a Deus e a Cristo, como com relação às pessoas. Ô, Sérgio, eu tenho uma dúvida. Diga. Mas assim, só um minutinho. Pode falar. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Mas você acha, assim, que existe pessoas tocadas em ter compaixão pelo outro, se envolver em projetos de ações sociais? Essa pessoa, para mim, meu ponto de vista, essa pessoa ela já tem, ela pode não ter uma certa intimidade, mas eu acho que ela já tem uma vivência com Deus, assim. Não tem como ter uma coisa e não ter a outra. Pode ter Deus e ter o conhecimento e não, no meu ponto de vista, e não ter o dom de ajudar, de caridade, essas coisas. Mas para quem tem, quem faz, eu acho que já tem uma semente plantada de Deus dentro dela. Isso não é verdade, Rafaela. Sim, me explique então, porque não é. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você por que não é. Uma das coisas que é muito comum, as pessoas se sensibilizarem pelas dificuldades das outras e ajudarem. Isso não é mal, isso é bom, né? Então a pessoa vai lá e faz e ajuda, tal. Só que o fato da pessoa fazer o que é bom, isso não quer dizer que o relacionamento dela com Cristo e com Deus está ok, né? Por quê? Porque o coração do homem, Rafael... Mas eu não estou dizendo que... Eu não quis dizer que a pessoa está com relacionamento ok, entendeu? Mas ela, no mínimo, ela já teve o conhecimento. Porque tem como uma pessoa é isso que eu vou te explicar. Não é isso, não é verdade. Porque o que acontece? Quando a gente faz uma boa obra, sem ter Cristo, porque o nosso coração é mau, a nossa motivação é sim de ajudar, é sim, mas existe uma autorrealização da pessoa. Então, eu faço e eu me sinto bem porque eu estou fazendo aquilo. Então, existe uma autossatisfação nas boas obras que eu estou fazendo e eu me sinto bom por aquilo que eu estou fazendo. Porque a motivação do homem sem Cristo, Rafaela, por mais que ele faça boas coisas, sempre será má. Sempre será má. A pessoa ainda está fazendo, ainda vai estar pecando, porque está querendo méritos próprios, né? Assim. A motivação do coração do homem sempre é mal, Rafaela. Sempre é mal. Por isso, a Bíblia fala assim, que as nossas boas obras são trapos de imundícia. Ou seja, trapos de imundícia no Velho Testamento, que é a figura que é usada, é um pano que você coloca em torno de uma pele leprosa, né? Então, não tem valor algum. Então, assim, as pessoas falam assim, mas Senhor, eu faço tantas boas coisas, eu ajudo fulano, eu ajudo Beltrano, porque a pessoa acha que fazendo as boas coisas faz com que ela seja
uma boa pessoa e aceita por Deus, porque ela faz boas coisas. Isso não é verdade. E por mais que ela faça com caridade, com amor e com carinho, sempre há uma motivação má no coração do homem, por causa do estado de quem nós somos. Então, esse é um cenário. O outro cenário é o seguinte: porque eu conheço a Cristo e porque eu entendo o amor de Cristo, então, quando eu tenho a oportunidade de abençoar as pessoas, eu faço para que Cristo seja glorificado, não para que eu me sinta satisfeito, não para que eu compense o meu pecado, não para que eu me sinta bem, mas eu faço porque eu amo a Cristo, então eu amo o meu próximo na boa atitude que eu faço, ajudando as pessoas das mais diferentes formas. Entendi. Entendeu? Porque o que está pesando aí é a motivação. Se a pessoa faz uma motivação, mesmo cristão, ele pode fazer uma coisa boa com a motivação errada também. E ele se sente bem, ele se sente... Não, a motivação que tem que levar a pessoa a fazer algo bom é para que Cristo seja conhecido, para que o nome dele seja conhecido. Sempre. E por isso que em Lucas 17:10 fala assim, Rafaela: depois de ter feito tudo, somos servos inúteis. Ou seja, mesmo que eu faça qualquer bem para as pessoas e alguma caridade, alguma coisa, eu faço para que a glória seja de Cristo. Não existe nenhum valor em mim. Eu não sou especial por causa daquilo que eu estou fazendo. Entendi. Tá? Entendi e fico triste. Oi? Entendi e fiquei triste. Não, mas é isso mesmo. A palavra é para vir confrontar nossas motivações. As nossas motivações. Então, a pessoa que tem a motivação errada, ela fala assim: poxa, mas eu sou tão bom, Deus. Eu ajudo tantas pessoas. Como que Deus não vai me aceitar no céu? Como que Deus não vai me abençoar? Por trás de toda a bondade dela é uma máscara para poder encobrir a maldade do coração dela e ela mesma se sentir boa. Só que quando você entende o evangelho, você fala: não, a minha motivação está errada. Mas tu entendeu que eu perguntei não foi em relação a ter a garantia da salvação, não, né? Sim, eu entendi. Eu não estou Eu dizendo entendi que a também. pessoa vai ter a salvação, não. Eu Sim. acho que não existe ter uma semente. Eu entendia que não tinha como a pessoa ter uma semente boa, de ter um coração bom ao ponto de querer ajudar, de se envolver, de tudo isso. E ela não Sim. ter um conhecimento, ela não ter Deus. Ela pode não ser uma pessoa que ela não tem a garantia da salvação, aquilo não é o que vai salvar ela, aquilo não é garantia de que ela tem intimidade com Deus ou que ela tenha conhecimentos profundos da palavra. Ela pode... Você vê muita gente aí até ignorante, né? Que eu vejo aí, assim, se envolvendo em tantas coisas. E você acaba pensando, não é uma pessoa tão boa, entendeu? Sim. Diga, Fabiana. Conheço tanta gente, por exemplo, que é ateu, mas que espírita, tudo, que é gente boa, faz caridade. Sim, sim. Agora, vai lá e fala do evangelho para essas pessoas e fala assim: olha, as suas obras diante de Deus não têm significado nenhum. Elas vão ficar muito ofendidas. Mas às vezes, pastor, elas não querem nem... Assim, não estão pensando nisso. Fazem porque se sentem bem, às vezes. Sim, é uma autorrealização, uma autossatisfação. Eu faço porque eu me sinto bem. Então, beleza. Nesse ponto Essa de vista motivação... de Fabiana, que são pessoas... Nesse ponto de vista de Fabiana, que são pessoas descrentes, ateu, espírita, que tem outras denominações, beleza. E para aquelas pessoas que não, que são apenas pessoas normais, que vão para a igreja, mas talvez não tenha tanta intimidade, não tenha o conhecimento tanto da palavra. Sim, mas, sim. Não sei. Sim. Então, porque o que está em pauta aí é a motivação. Se você está fazendo a motivação para ser uma autorrealização, amenizar o seu pecado, se sentir satisfeito, se sentir bom, essa motivação, ela não é aceita por Deus. A verdadeira motivação de fazer algo para alguém... Entendi. Mas se minha motivação está sendo em ajudar o outro, em ver uma pessoa, olhar para ela como você vê que Deus olha para a gente, que Ele queria que ela não tivesse naquela situação. E se você tiver a possibilidade até de levar a palavra, também fazer isso. Sim, entendi. Tá. Sim, agora é a motivação. O que está por trás é a motivação. Lógico, entendi. Lógico que a minha motivação da minha ação não tem que ser
me engrandecer em momento algum e nem Isso, entender. Mas se eu não exatamente. tenho esse pensamento, eu tenho, Isso. assim, eu entendo que algo de Deus eu tenho em mim. Só talvez eu não esteja ou não seja uma É. pessoa totalmente Agora, esclarecida. aí que tá. Aí que tá. Você fazer algo para alguém não quer dizer que você tem algo de Deus em você, entendeu? Isso, entendi. É, Mas é. eu não quero dizer que eu esteja fazendo para minha satisfação. Sim, E sim sim. com o Agora, sentimento de ajudar o outro. sim, agora quando você realmente entende a salvação de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo, a bênção de Cristo, você vai abençoar as pessoas. Por quê? Você foi abençoado, então você quer abençoar as pessoas para que Cristo seja glorificado, né? Com essa motivação que você faz, Sim, tá? entendi. Muito bem. Então, o primeiro trabalho que o Evangelho requer nosso é de conhecimento e crescer no relacionamento com Cristo, ou seja, a leitura bíblica. E uma vez que você entende a Bíblia, aí você vai entender como abençoar as pessoas bem, não simplesmente, por exemplo, quando eu cheguei no mercado, eu fui no mercado, o cara me pediu um saco de arroz. Poxa, o cara me pediu um saco de arroz, como é que eu ia falar não, né? Eu entrei, comprei outra coisa, comprei o saco de arroz e dei para ele e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, esse arroz vai acabar. Mas eu vou te falar uma coisa que transforma a sua vida eternamente. Eu falei do evangelho ali para a pessoa, entendeu? Se eu dar somente o arroz vai ajudar? Sim. Mas se eu entendo o evangelho, eu vou usar daquela oportunidade para abençoar aquela pessoa com um saco de arroz, mas também falar do amor de Deus. Percebe a diferença? Para que Cristo seja glorificado. Tá? Só um exemplo aí. Na sequência, então, aqui, outra coisa que faz com que as pessoas abandonem o evangelho, romper com o pecado, né? Então, tem uma passagem em Mateus 24 que fala exatamente dos últimos dias. No versículo 12 fala assim: "E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará". Então, o pecado é o seguinte: quando você fala que ama Jesus, está seguindo Jesus, e você continua no pecado, conscientemente, aquilo vai simplesmente matar a semente de Deus no seu coração. Você não vai mais ter prazer em orar, de ler a Bíblia, falar com o povo, as pessoas sobre as coisas de Deus, porque simplesmente o seu amor por Cristo está sendo sufocado pelo seu prazer, pelo seu pecado que você tem. Então, todas as vezes que você assume um compromisso com Cristo, é um processo gradual, não é automático, muitas vezes, mas você vai lutar contra o pecado, né? Que você tem consciência e você fala, não, não posso. Então, se você fala assim, não, eu prefiro o meu pecado do que Jesus, aquilo vai matar a semente da palavra de Deus no seu coração. Né? Então, você não quer romper com o pecado. Você fala, se eu tiver de seguir Jesus, eu tenho que parar com isso, então eu prefiro ficar com o meu pecado do que seguir com Jesus. É mais fácil a semente ruim dominar, prevalecer sobre a sua luta, que está sendo já seguir os caminhos, né? Do que você ceder para Deus. Entendi. Não, Porque. na verdade, Rafael, é o contrário. Na verdade, o evangelho é tão poderoso que o Espírito Santo, quando começa a agir no seu coração, ele vai trabalhar para você romper com o pecado. Não, eu sei, mas eu estou dizendo, se você não se desprender da sua prática do pecado, você vai estar Sim, satisfazendo o desejo da sua carne, então aquilo ali vai sim, tender a fazer com que você não alimente a semente do evangelho. Porque ela está lhe exatamente. afastando do desejo da sua carne, que muitas vezes Exatamente. são carnais que você Sim, não quer se desprender, não quer perder, não quer sim. abrir mão, entendeu? Sim, sim, exatamente. Exatamente. E aí é onde que a pessoa se escandaliza se o evangelho fala assim, eu não gosto, não vou ser cristão não, porque eu não vou abrir mão disso, né? Eu tô lendo um livro que diz, né, que a gente tem que ter muito amor a Cristo para Ah, você, tipo, quando você estiver fazendo um pecado ou ter ódio de alguém, você ah, lembrar, não, sou temente a Deus, eu amo a Cristo, então não posso fazer isso, uhum, uhum. né? E esse amor, Fabiana, Mas às vezes tem coisas na vida que é difícil demais. Você, muito difícil. Mas eu diria para você que é impossível. E é aí que você vê o poder do evangelho, Fabiana. Porque aí você vai ver a ação do Espírito Santo de Deus trabalhando em você, para você falar, poxa, eu errei, eu pequei aqui. Você não se sente satisfeito com aquilo que você está fazendo. E você luta contra.
né? E aí que você vai ver e você vai ser testemunha da ação do Espírito Santo de Deus agindo em você e falar assim, poxa, mas o Senhor tem me dado graça. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Eu tive no Alcoólatras Anônimos lá nos Estados Unidos então uma pessoa que, por exemplo, vamos supor uma pessoa que foi viciada, né? E ela veio a Cristo Jesus e ela foi transformada, mas pelo fato dela ter aprendido aquele pecado especificamente, ela não pode nem sentir cheiro de álcool, porque se ela sentir, ela mergulha novamente. Então, tem pessoas que, mesmo sendo cristãs, vai ter essa luta o resto da vida dela. Ela não pode nem tomar Santa Ceia com cálice de vinho, porque para ela ali é uma fraqueza. Então, por vezes ela cai, ela entra, aí o Espírito Santo ministra no coração dela, fala, olha, mas eu te salvei, vamos lá, levanta. E aí a pessoa levanta. Mas é uma luta que a pessoa sempre tem que estar atenta, né? Tem outras pessoas que vêm para o evangelho e são libertas e nunca mais têm prazer nisso. São casos e casos. Mas o fato é o seguinte, existe um rompimento com o pecado. E o fato de ter um rompimento com o pecado não quer dizer que esse pecado não deixe de te tentar e sempre bata na sua porta, né? Mas é aí que você vê a ação do Espírito Santo de Deus capacitando você a viver com compromisso com Cristo. Tá bom? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você está num Diga. trabalho, um exemplo. Sim. Está no seu trabalho, aí tem uma pessoa que é má. Porque em todo canto tem gente ruim, né? Todo Sim. canto. No trabalho, na família. Aquela Sim. pessoa é má. Você vê que ela é má, ela faz coisas assim para você, para sua família. Aí você fica pensando, meu Deus, como é que eu vou perdoar essa pessoa? Como é que eu vou ter compaixão? Mas é só quando você tem o conhecimento de Deus e pede a misericórdia de Deus para poder você perdoar, porque é difícil. Viu? Exatamente. É Você a mesma perdoa. história da minha irmã que falou do marido que traiu Sim. e que ela teve que perdoar e olhar para a cara dele todo dia. Eu não sei se eu teria coragem, não, Pastor, juro a você. Sim, Tipo sim. assim, Eu se eu sei. fosse casada e o meu marido me traísse, eu não teria. Não Sim, teria. Podia sim, perdoar, sim, mas ele bem longe de mim. sim. Então, é aí que tá. São casos e casos, né, que nós já comentamos outras vezes, mas quando você olha o perdão de Cristo por você, Fabiano, da onde Jesus te tirou do inferno, e você e eu que somos pecadores miseráveis, e Ele nos perdoa, quando a gente olha para o amor de Cristo, a gente fala assim, não existe nenhuma pessoa que eu não possa perdoar, né? Ei, Então, Fabiana, Fabiana, muda esse Oi. conceito, viu? Muda esse conceito, porque parece que as coisas acontecem com você para provar para você que Deus lhe capacita para você ter essa capacidade, ele lhe dá essa capacidade. É verdade. Não, eu tô provando isso, assim, não foi casamento nem nada não, mas Não, é outra eu pessoa digo a na família. você porque eu fui a pessoa Sim. em liberar perdão, né? Em liberar perdão. Eu digo a você porque eu fui a pessoa que mais batia no peito, assim, na minha adolescência, né? Que eu casei muito nova, e dizia, se me trair, eu deixo e arrumo outro. Me traiu, eu perdoei, eu tomei conta porque estava doente e não me arrependo disso, porque eu sei que foi de Deus dentro de mim, que era o propósito de continuar a minha família, entendeu? Na época. Mas, assim, eu Uhum. batia muito para dizer isso. Mas eu nunca pensei que eu tivesse a capacidade, lá atrás, essa capacidade de liberar esse perdão e de isso nunca mais lhe incomodar. Isso você E consegue deletar. conviver, e conviver, né? Porque eu acho que o mais Conviver. difícil é você conviver também com aquela Mas é um pessoa. tempo. Esse é tempo, é um processo. Isso chega um tempo, quando o perdão é verdadeiro, você nem lembra daquela situação mais. é, É verdade. é. É verdade. Muito bem. Prosseguindo aqui, olha, então, uma das coisas que fazem com que as pessoas abandonem a Cristo, se escandalize com o Evangelho, é por causa do pecado. Seguindo, então, para a gente terminar. A minha vontade tem que prevalecer. Então, quando você ama a sua vida e você quer as coisas do seu jeito, então, ao invés de seguir a Cristo, você fala, não vou abrir a mão por Jesus Cristo, eu vou viver a minha vida que eu acho que tem que seguir. Então, as pessoas abandonam o Evangelho.
Eu vou ler aqui só um dos versículos, eu coloquei dois, mas falam a mesma coisa. Em João 12, 25, 26 fala assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, ganhá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me aonde eu estiver, e ali também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Tá? Então, quando você tem um valor da sua vida, para você é mais importante, é o seu jeito de viver, é a sua forma de pensar, então você ama as suas coisas e você não abre mão por causa das coisas de Cristo. Tá? Algum comentário antes da gente seguir nessa parte aqui? Não. Então vamos lá. O outro. Meus elos familiares são mais importantes. Então vou ler aqui Lucas 14, 26. Fala assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e a mãe, e a mulher e filhos, e a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Né? O que esse versículo está dizendo não é que você, agora eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, agora não vou ligar para ninguém. Não é isso. Vou deixar de amar minha mãe, vou deixar de dar assistência para os meus irmãos, que se ferre todo mundo. Não é isso que o versículo está dizendo. O que o versículo está dizendo é o seguinte, que o seu compromisso com Jesus não vai ser obstruído por nenhum tipo de relacionamento. Então, se, por exemplo, é muito comum quando a pessoa se converte, pai e mãe critica, fala, se você, por exemplo, no mundo muçulmano é assim. O muçulmano, se ele falar que é cristão, ele é expulso de casa. Então, ele tem que tomar uma decisão. Ou eu fico com a minha família, ou eu fico com Cristo. E quando existe uma conversão verdadeira, ele realmente fala, olha, eu sou de Jesus, e ele é expulso da família. Né? Ele não vai deixar de amar o pai dele, não vai deixar de amar a mãe dele, mas a família dele rejeita ele. Né? Então, esse é o ponto de você dizer o seguinte, eu amo a Cristo e ele é o Senhor da minha vida e eu não troco isso por ninguém, nem mesmo pela minha própria vida. Né? E é isso que significa esse versículo. Comentários nesse versículo? Algum comentário? E na Não. minha versão, Ah, ele fala, não usa a palavra aborrecer. Ele fala assim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. uhum. E como é que você entende isso? Quando você coloca qualquer pessoa, ou até sua própria vida, como prioridade, você não pode ser discípulo de Cristo. Você ama Exatamente. mais outras coisas, outras pessoas do que a Ele. Exatamente. Né? Então, assim, quando alguma pessoa é um obstáculo para que você cresça no conhecimento da palavra, viva a palavra, então essa pessoa está tendo mais valor, está tomando o lugar de Deus na sua vida. Né? Então, você não vai conseguir ser discípulo de Jesus porque essa pessoa está impedindo esse relacionamento de você servir a Ele, a Cristo Jesus. Né? Às Então, vezes isso é sutil. é Às vezes isso sutil. é sutil. Não é uma coisa declarada assim, explícita. Às vezes você vai sem perceber. Você vai deixando de lado, deixando de fazer a vontade de Deus, porque você está envolvido, você não quer. Você coloca É, outras pessoas em prioridade, em primeiro lugar mesmo. exatamente. Você está priorizando outra pessoa, um outro relacionamento que está te impedindo. Mas, de algum momento, você vai ter que tomar decisão, né? Ou eu fico com Cristo, ou eu fico com essa pessoa, esse relacionamento. Né? Algum comentário aqui? Eu vou aqui partir para o último para a gente fechar. A outra coisa, tem um versículo aqui, em 2 Timóteo 4,10, que fala que um dos discípulos de Paulo abandonou Paulo porque ele amou o mundo presente. Né? Eu acho que eu já tinha comentado no comentário anterior, mas é que no fundo, a, a vida vai te propor várias coisas e você vai ter que decidir se você fica com Cristo ou se você fica com a, 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 os prazeres da vida, né? Porque o mundo pode te trazer de muitos prazeres. Se aquilo, se aquilo for uma prioridade para você, você se prioriza Jesus e você fala, não quero Jesus, vou seguir no prazer que o mundo pode me proporcionar.
Tá bom? Então, gente, olha, eu ressaltei aqui 8 coisas que é o que fazem com que a semente morra, porque essas pedras aí são os valores que a gente tem no coração, né? Forma de doutrina, relacionamento, de pecado, de, de prazeres, né? E a palavra de Deus, para crescer no nosso coração, vai trazer, então, uma ruptura para você crescer no Evangelho, crescer no Evangelho e ser frutífero, que é o objetivo aqui que Jesus quer mostrar, que aquela pessoa que realmente cresça, crê nele, vai ser frutífero. Agora, o que eu quero deixar claro é o seguinte, muitas dessas dificuldades aqui, todos nós vamos ter, né? Essas dificuldades, a gente vai ter, não é uma coisa mágica, mas quando o Espírito Santo trabalha no seu coração e você busca, você rompe com todas essas pedras do caminho e você cresce no conhecimento de Deus, tá? Para a gente terminar, já tem 1 hora já. Então, comentários desse nosso estudo. Algum comentário, gente? Não, já teve comentário demais. Rafaela e Fabiana já... Não, mas é bom assim. É bom assim, quando tem Quando é comentários. que vai ter as lives, pastor? As lives que eu perdi. No sábado vai ter. No sábado. Foi quando? Sábado. Ah, foi sábado. Sábado, 7 Ela horas. tava sábado. Tava não. Ah, Gente, deixa eu só falar uma coisa. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Eu estava publicando isso aqui no YouTube, mas a Rafaela falou coisas particulares dela, você falou, Fabiana também. Eu acho ideal não colocar disponível para o pessoal, certo? Eu tava animada. Certo. Sim. Né? Eu acho que não é legal colocar. Tem como cortar, é? Tem como cortar? Teria como cortar, mas eu só quero que as pessoas do grupo participem. Eu poderia publicar, mas colocar privado só para algumas pessoas. Pode, por mim não tem problema, não. Para mim também não. Se é para servir de experiência ou de algo bom, positivo para as pessoas, eu não me importo, não. Tá bom. Então tá jóia. Então eu vou. Posso publicar então? Pode. Pode. Tá bom. Então, tá bom. Só para consultar vocês que eu não quero expor ninguém, tá bom? Então, muito bem, gente. Olha, era isso que eu queria mostrar desse cenário dessa parte da semente. Vocês que não ouviram o estudo da semana passada, ouve lá o link que eu mandei para vocês, está lá no WhatsApp, no grupo, dá uma olhada, porque é legal, é muito legal mesmo, vocês conhecerem aquilo que eu falei na aula passada, tá bom? E mais alguma questão antes de eu orar para a gente finalizar? Não. Ficou claro a respeito que o evangelho que vocês estão ouvindo requer um compromisso de vocês e vocês vão ter um grande embate de dificuldades pela frente? Sim. Então tá. Então tá jóia. Muito bem, então vamos terminar orando para que o Senhor nos dê graça para enfrentar. Que Ele dá, viu? Que Ele dá. E a gente vence nele. Vamos lá, então. Amém. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que em si mesmo tem a vida, e eu te peço pela chuva do teu Santo Espírito nos corações. Senhor, a gente tem que lidar com nossos corações, com nossas mentalidades, com a nossa forma de pensar, com o nosso pecado, com relação às pessoas, que é muito difícil. E eu peço, Senhor, que o teu Santo Espírito nos capacite para crescer e sermos frutíferos, para que teu nome seja glorificado. Senhor, eu te peço isso sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, Deus abençoe vocês e próxima quarta tem mais. Deus abençoe. Se cuide, viu? Você tava... Oi. Na segunda-feira, se Sérgio for vir, quiser vir aqui em casa, você quiser vir. Na segunda, se você quiser vir, pode vir. Tá bom. Viu? Carol vai. Beijo, tchau. Tchau. Vou. Todos. Tchau, Rafa. Fabiana, tchau. Tchau, Fabiana.
vou de máscara, Tá bom. Tá bom, Certo? então. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.